Então, como eu tinha falado no comecinho, acho que você não tinha ainda entrado, né? Eu informei o nome da live, que é a importância da autoestima para o emagrecimento gentil, né? Então, aqui a gente vai estar conversando um pouquinho aí sobre a autoestima, sobre a formação, né, da autoestima, e depois, no finalzinho, então, a gente dá aí algumas sugestões de como alimentar essa autoestima, né? E também a gente vai estar falando aí sobre essa questão do emagrecimento gentil, né? Boa Isso, noite, é Ariane. Boa noite, Ariane, seja bem-vinda. Ariane da Costa, boa noite. Então, ok. Vamos começar Vamos lá, então, então. Carol. A gente poderia estar começando assim, falar um pouquinho sobre o que é a autoestima, né? A definição da autoestima. Antes, sei, eu já ia esquecendo de uma coisa super importante, né? Você se apresentar, você falar um pouquinho do seu Eu também já trabalho. estava indo para o tema aqui que nem me atentei também, já estava indo para o tema. E eu também, você sabe que Ah, eu nem me bom, apresentei também, mas você se apresenta, né? Fala um pouquinho do seu trabalho e depois eu falo um pouquinho do meu trabalho também, e aí sim a gente começa a conversar, tá bom? para a gente preparar essa live, né, Fátima, a gente tem uns bastidores aí, né? Sim. Então é tanta coisa que a gente acaba, às vezes, pulando algumas etapas, mas tudo bem, a gente, né, vou se apresentar aqui rapidinho para o pessoal. Mas se Boa noite a ficasse todos, tudo sejam muito bem-vindos. certinho, né? Não ia ficar meio, né? Sai Superficial. do padrão, né? É. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carolina Mendes, né? Psicóloga e atendo, né? Psicóloga clínica, né? Adolescentes, adultos, crianças, atendo online e presencial, né? Realizo também pré-natal psicológico, né? Para tentantes, né? Mulher que já está desejando, já está tentando ter um bebê, para gestantes e pré-natal psicológico também para aquela pessoa que deseja, ou simplesmente para aquela pessoa que deseja ter um bebê, né, para aquela mulher que deseja ter um bebê e já quer adentrar nesses aspectos aí, a gente vai trabalhar no pré-natal psicológico aí algumas demandas que podem ocorrer na gestação e pós-parto. A gente vai cuidar ali de toda a questão emocional, né, mental e comportamental da gestação, né, do parto e do pós-parto, atendendo aí a gestante, o acompanhante de parto dela, atendendo a rede de apoio também, se for necessário. Se ela quiser, eu também posso conversar com a rede de apoio, com a pessoa que vai estar ajudando ela ali no pós-parto, conversar com o pai também do bebê, né? E no pós-parto também, no puerpério, né? A gente também pode estar, a gente entra com esse cuidado aí. Realiza o grupo terapêutico também, com esse mesmo público, né? Então, são grupos ali com encontros definidos, né? Também para tentantes, gestantes, né? Bom, acredito que é isso. Uhum. E obrigada pelo convite, Fátima, né? Eu que agradeço você ter aceito, né? Bom, e aí o meu trabalho também, para quem não me conhece, meu nome é Maria de Fátima, sou psicóloga clínica, já formada há bastante tempo, trabalho principalmente com o público adulto, online e presencial, e tenho um trabalho que eu já faço há mais de 10 anos, voltado para transtornos alimentares, né, para público com diagnóstico de transtornos alimentares, para quem tem obesidade, excesso de peso, e trabalho também com o emagrecimento gentil, né? Então, eu trabalho ali principalmente com o público feminino nessa área, mas tenho também pacientes homens, né? Seja com obesidade, seja com transtornos alimentares, trabalho com
grupo e com individual também, né? E trabalho nessa questão da obesidade, principalmente as emoções, né? Saber lidar com as emoções para facilitar o processo do emagrecimento, sem o uso de dietas restritivas. E que aí é um dos pilares do emagrecimento gentil, né? E aí, nesse trabalho de grupo terapêutico, é principalmente esse aspecto, né? De acolher, de atender mulheres com obesidade que desejam ou precisam emagrecer, mas trabalhando esse emagrecimento com gentileza, com autocompaixão, com autocuidado, né? Então, a gente procura trabalhar olhando mais para esses outros aspectos, né? De saber lidar com as emoções para poder emagrecer com tranquilidade e manter esse emagrecimento também, né? E um outro pilar, né, do emagrecimento gentil é justamente a autoestima, né? Então, a gente ouve muito, né, Carol? Você já deve ter oportunidade de ouvir as pessoas falarem assim: eu quero emagrecer para ter autoestima boa, para ter autoestima positiva, né? E eu digo que é o contrário, que você não tem que emagrecer para então ter autoestima. Porém, você precisa ter autoestima para facilitar o processo de emagrecimento, né? Então, por isso que a autoestima é tão importante para esse processo, né, do emagrecimento gentil. Por isso que, então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a autoestima, né? Então, vamos começar, né? Eu acho que seria legal, né, Carol, você tá trazendo um pouquinho, né? O conceito, né, do A gente que vai é falar, a autoestima, né? a gente vai falar um pouquinho já que ela é tão importante, né, para esse processo de emagrecimento gentil, né, a autoestima, então a gente vai falar um pouquinho dela para depois a gente linkar com a questão do emagrecimento gentil, né, Fátima? Isso mesmo, isso Então mesmo. vamos. Bom, o que é autoestima aí, né? É importante dizer que autoestima é diferente de autoimagem, né? Quando a gente pensa em autoestima, a gente pensa assim, ok, eu vou lá no salão, vou arrumar meu cabelo, vou ficar com a autoestima alta, né? Tá tudo bem, vou estar feliz. E não, a autoestima é muito mais interno ali, né? Ela, podemos até dizer que ela vem de dentro mesmo, algo mais profundo. Hein? A autoestima é interno e a autoimagem é o nosso externo ali, né? A nossa imagem mesmo ali, Sim. externa. E que é E a autoestima importante, é o né, valor. Carol? E que é bem importante também. A autoimagem também ela é importante, mas não é a única coisa, né? Não é o principal. Não é a única coisa. É uma das questões aí, né? É um dos pilares aí, né? E a autoestima é o valor, né? Que cada um dá para si mesmo, né? A ideia que cada um tem de si mesmo, né? Como eu me percebo ali, como eu me enxergo. E como a De gente repente, se quando a gente está com a autoestima valoriza bem. também, né, Carol? A valorização, E, né, o respeito. é, isso. Quando a gente está com a autoestima bem impactada, né? Bem fragilizada, a gente não consegue encontrar a ideia que a gente tem de si mesmo, né? Fica bem prejudicada, impactada também, né? Esse valor que a gente dá para si. Então, autoestima é isso, né? Uhum. Se tiver coisas para contribuir, Fátima, no seu olhar, no seu âmbito, Sim, pode trazer. Você falou aí do respeito que a gente tem consigo mesmo, né? sim, Sim. sim. É porque assim, né? Como a gente está comentando, a autoimagem, ela é bem importante, é um dos pilares e
todos os pilares da autoestima são necessários e são importantes. O que a gente vê muito as pessoas, a mídia, as redes sociais e até mesmo profissionais, né, da saúde, colocar a autoimagem como o item, né, ou o pilar principal da autoestima, né? Então, assim, eu ouço muito até de profissionais, colegas nossos que trabalham com essa questão de emagrecimento também, eu ouço muito as pessoas, os colegas falarem, ai, tem o corpo dos seus sonhos, melhore a sua autoestima tendo o corpo dos seus sonhos, né? E então a gente vê os próprios colegas de profissão nosso, né, direcionarem para um único pilar essa questão da autoestima, né, que é a autoimagem nossa. E de repente não é só isso, né? Ela faz parte, sim, como você falou. Ah, de repente a gente vai num salão, arruma o cabelo, faz uma maquiagem. Você gosta da imagem que você vê? Claro que sim. Você fica satisfeita? Claro que sim, né? Isso deixa você, te dá um bem-estar? Sim, né? Mas não é a única coisa. Se você não se respeita, se você não se dá o valor, né? O alto valor, se você não acredita que você tem valor, que você merece respeito, e esse respeito tem que vir de você mesma, né? Vai durar muito pouco tempo esse seu bem-estar que veio da autoimagem, né? Não vai durar muito tempo. Vai ser muito superficial, né, Fátima? Porque, como eu falei, a autoestima, ela é mais interno ali, né? Então, só mexer com um pilar só, que é a autoimagem, e achar que para ter autoestima só precisa arrumar nossa autoimagem ali, é, a gente pode falar que a duração, igual você falou, né? Essa autoestima não vai estar realmente consolidada ali, né? Sim. Vai ser instantâneo, né? Vai ser instantâneo. Exato, né? Então, assim, também a autoestima, a gente fala de autoestima sobre a autoconfiança, né? Que a gente tem em nós mesmos, né? Na nossa pessoa. É um outro pilar que eu me lembrei, né? Assim, que é importante, a nossa autoconfiança. E o que é a autoconfiança? Ela é quando você acredita nos seus valores, no seu potencial, nas suas qualidades, né? Então, a autoestima está relacionada a isso também. Também ela está relacionada, né, com um outro pilar que eu acho bem importante também. Ela está relacionada com a questão de você. Ai, me fugiu a palavra agora, espera um pouquinho. Mas de você acreditar, né, e valorizar as suas conquistas, aquilo que você já conquistou na sua vida. É isso que eu queria lembrar. Isso é uma evidência muito importante, um pilar muito importante. E aí, a gente vai até falar acho que de todo esse e outros, e mais pilares também, né? Daqui um pouquinho para frente, mas é muito importante essa evidência, esse pilar aí que você falou. Sim, né? Então, assim, como a gente pode observar, não é só a autoimagem, né? Só a questão da imagem que a gente vê no espelho, né? E
Bom, Dentro vamos dessa lá. E para o autoestima... pessoal, boa noite, pessoal que está entrando agora, o Oi? pessoal que entrou agora, boa noite. Ah, sim, Tem um boa pessoal que noite. entrou aí, boa noite. Sejam É, eu só tô, bem-vindos. a gente, pessoal, a gente está falando um pouquinho aí da autoestima, né? O quanto ela é importante para esse emagrecimento gentil, né? Não que nem a Fátima falou no início, não que eu primeiro preciso emagrecer para estar com a autoestima boa, não é o contrário, né? Eu preciso fortalecer minha autoestima para mim conseguir chegar nesse emagrecimento gentil, né? Bom, vamos seguindo aí, só para Isso mesmo. É o porque pessoal que o entrou agora, pessoal que entrou agora, né, para saber de onde a gente, de que a gente está é, trazendo, né? E quando que essa autoestima se forma, Carol? É, é na fase adulta? Porque muita gente fala assim, ah, eu acho que minha autoestima, né, é baixa, por exemplo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas, não, eu acho que formou na adolescência ou quando eu tinha lá 20 anos de idade, né? Mas, na verdade, quando que ela começa a se formar? isso é, e não é assim, né, Fátima, realmente. A construção da nossa autoestima está ligada ali às nossas relações primitivas, né, a nossa primeira relação aí, desde que a gente nasce, né, então, assim, ela tem origem, essa nossa autoestima ali, ela vai ter origem desde o momento que a gente nasce, que a gente vem para esse mundo aqui, né, então, aí começa a se construir a nossa autoestima, né, a relação com nossos pais ali, né, relação com a mãe, que é o primeiro mundo do bebê ali é a mãe, né, por esse primeiro contato, e, essa relação da nossa família, né, e dos nossos pais ali com a gente, já tá dando origem ali à nossa autoestima, né, quando a nossa necessidade, enquanto bebê, quando as nossas necessidades estão atendidas, as necessidades básicas de um bebê, né, assim como o bebê nasce ali, né, qualquer necessidade básica dele ali, atendida, já está se construindo a autoestima daquele indivíduo, daquele futuro adulto, né? Porque acontece um processo inconsciente, né, de ordem mental ali, né? Se as minhas necessidades estão sendo atendidas, eu entendo que eu sou bem-vindo nesse lugar, nesse ambiente, eu entendo que eu sou querido, né? Esse é um Certo. processo inconsciente ali, né? Fica guardadinho na mente desse bebê, né? E aí, conforme ele vai se relacionando, né, com o mundo, com as pessoas, aí, de repente, né, essas pessoas, a mãe ou né, alguém aí chega e passa a fazer uma crítica, né, principalmente pesa muito quando essas pessoas, né, que pra gente geralmente é tão importante, né, que é a mãe, o pai, Uhum. né, de repente fala, nossa, como você tá gorda, como você tá gordo, filho, como, né, emagrecer um pouquinho, ou arruma esse cabelo que tá bagunçado, né, enfim, alguma crítica nesse sentido, que, claro, a mãe não está fazendo isso por maldade ali, né? Uhum. É um comentário que para ela tá ok, mas talvez para aquele indivíduo que está recebendo aquela informação pesou bastante, né? Sim. E aí aquilo vai ficando ali, né? É como se a mente dele fosse uma esponja ali, vai absorvendo tudo, né? E essa autoestima vai sendo construída aí baseada em tudo isso, né? Essas relações, o que eu recebo aí dessas relações externas a mim, Uhum. ah, né? Certo. E aí vai se dando origem aí à nossa autoestima. Uhum. Eu acredito que, né, se tiver uma coisa para contribuir, fica à vontade Uhum. também. E aí, então, assim, ela vai se formando aí, e aí tanto ela pode se formar, né? Porque até pelo exemplo que você deu, se a criança, ela logo que ela nasce, né? Então, o primeiro contato com a mãe, principalmente com a mãe, mas também com o pai e a família, né? Que vem tanto do lado materno quanto paterno, se ela é então atendida nas suas necessidades básicas, ela vai entendendo, entre aspas, que é, como você falou, que ela é bem-vinda, né? Que ela é bem quista ali naquele ambiente, naquele lugar. Ela é querida, né? Isso, que ela é querida. Então, isso favorece, vai favorecendo, como se fosse ali uma semente da autoestima positiva está sendo ali plantada,
né? Se ela é atendida nessas necessidades básicas dela. Então, assim, é como se fosse a autoestima fosse uma sementinha que fosse ali plantada e por ela ser benquista, ser querida e tudo mais, ela essa semente vai ser desenvolvida como uma autoestima positiva, adequada, né? E agora, ao contrário, como você deu esse exemplo, né? Se a mãe ou o pai, né, fala para a criança um pouco mais velha, assim, ai, mas você para de comer que você tá gorda, tá gordo, né? Você vai ficar feio se você continuar comendo desse jeito, vai ficar gordo, vai ficar feio. Então, aí, ao contrário, já começa ali a se formar uma autoestima baixa, né? Aí Baixa negativa, já vai contribuir dessa forma. Então, porque assim, a autoestima é como a gente estava falando no começo, né? Ela é o valor que a gente dá para a gente mesma, né? Levando em conta o autorrespeito, a autovalorização, a autoconfiança e tudo mais. Mas, para ela se formar, ela se forma a partir da nossa convivência desde que a gente nasce, né? Primeiramente com a mãe, com o pai, depois com os outros familiares e depois também com as outras pessoas, né? Na escola, por exemplo, né? Também, né? Então é o convívio, né? Que aí, dependendo de como o ambiente trata essa criança, né? Ela vai alimentando a autoestima positiva ou a baixa ou autoestima, negativa. né? Não é assim, Carol? Né? Então, assim, Isso mesmo. A gente vê muito assim, né? Eu tenho até um exemplo, né? Quando eu atendi a criança, que eu já atendi criança, então eu tinha essa criança, ela tinha a autoestima dela era muito baixa, né? E aí eu trabalhava muito essa questão justamente da autoestima dela. E porque ela era muito insegura, então uma das coisas que a autoestima baixa promove é a insegurança. Então, ela tinha medo de fazer as coisas, de se arriscar, sabe? Então, assim, ela era insegura até para fazer um desenho. Ela falava assim: eu não vou fazer um desenho bonito. Eu não sei fazer um desenho bonito, então nem vou fazer, ela falava para mim, né? E se a gente fosse fazer algo um pouquinho mais ousado, ela não queria fazer no início da psicoterapia. Por quê? Porque depois também, né, conversando com os pais, na orientação a pais, o que acontecia? Esses pais super protegiam essa criança, não deixavam essa criança fazer nada, sabe? Então, assim, não podia andar de triciclo porque ia cair, não podia subir num degrau de escada porque ia cair, então não podia. Então, assim, ao invés dos pais supervisionarem, Oferecer um ambiente seguro, adequado, né? Mas deixar a criança se desenvolver, sim, adquirir essa autoconfiança. sim, orientar, ensinar, eles não deixavam por medo da criança se machucar. Então, a criança tinha medo de fazer tudo, né? Então, assim, dependendo do ambiente em que ela está inserida, essa autoestima, né? Ela vai ser
positiva ou vai ser muito baixa, né? E até por falar nisso, né? A gente sempre tem esses dois pilares, né? Esses dois pilares, não, esses dois extremos, vamos chamar assim. A autoestima baixa e a autoestima, como é comum se falar, autoestima alta, né? É, mas existe uma outra autoestima, né? Por isso que eu estava falando aqui de autoestima baixa, autoestima positiva, porque a gente tem também a autoestima muito elevada, né? Então, a Uhum. autoestima baixa, né, seria aquela onde, assim, a pessoa é muito insegura, tem medo de fazer as coisas, não se valoriza, não tem respeito, né? Sim. Você, como é que você vê, na sua visão, como que é a autoestima positiva, assim? Que aí a gente vai até fazer a diferença da autoestima muito elevada, né? Como que para Sim. você seria autoestima positiva? Uhum. É um equilíbrio ali, né, Fátima? Autoestima positiva é um equilíbrio. Não que a gente vai estar sempre com a autoestima positiva, não, e também não com a autoestima sempre, né, com a autoestima baixa, aí a gente pode até trazer outras questões aí, né, sintomas depressivos e tudo mais, Uhum, né? E a positiva é o que é bom pra gente ali, pro nosso saúde mental, é um equilíbrio ali, né? uhum. Não, Ora, na positiva, a pessoa ela pode permear por diversas emoções ali, e sentimentos, né? A uhum, gente não é um robô, a gente é ser humano, a gente tem sim, emoções, sentimentos. A gente é impactado, claro, por as demandas, né, diárias aí que a gente vivencia no nosso trabalho, às vezes na relação com as pessoas, uhum, né? E, e claro, vai ter momentos que eu vou estar triste, que eu vou estar feliz, né? Que eu vou estar me sentindo bonita hoje. Esses dias que eu vou estar me sentindo, não vou estar com vontade de não passar nenhum batom. E tudo bem respeitar esses momentos, né? uhum, Porque muitas vezes ruim é você estar muitos dias, né, com uma emoção só, muitos dias ali, né, só na tristeza, né, ou só na alegria, que também traz euforia, que pode trazer outros prejuízos, uhum, né? uhum. E pensando que a gente tem que estar em equilíbrio, né? A gente tem que permear por todas as emoções e, e aí, a partir disso, ter uma autoestima positiva, Sim. uma autoestima em equilíbrio ali, né? Porque, inclusive, uma coisa que às vezes as pessoas é, se enganam, né? É que, assim, então, para eu ter autoestima positiva, eu tenho sempre que estar bem, eu tenho sempre que estar feliz, né? E não, né? Uhum. Inclusive, você ter a autoestima positiva é você acolher também, né? Aquele dia em que você não está Acolher. tão afim, né? Que você levanta Uhum. e fala assim, nossa, eu não estou me suportando hoje, né? Se É. eu pudesse, eu ficava bem longe de mim, né? Porque tem dias que a gente acorda Sim. Não tô desse afim hoje jeito. de postar no meu batom, não tô afim de arrumar, assim, né, de fazer maquiagem. Sim, O homem não tô afim de fazer minha barba, por exemplo, é, né? né? Então, assim, e aí é acolher esses momentos, né? Então, você ter essa autoestima positiva é você poder também acolher esses momentos aí em que você não está tão, né? Que você não está tão afim, né? De fazer uma barba, se é o homem, de passar uma maquiagem, de pôr uma roupa, né, mais bonita. Então, nem sempre, né? E respeitar, né, inclusive. Né? Aí, esse é uma das do autorrespeito, né? Uma das ações do autorrespeito. É justamente assim,
Hoje eu não acordei legal, então, não acordei legal, e tá tudo bem, né? Mas Ser sincero com você mesmo, né? o Acolher que ali aquele momento, né? acolher aquela emoção. Não é alimentar a emoção, mas é acolher, Isso, não é paralisar nela. né? É, Se é conscientizar. pensar que é pensar que amanhã você pode, de repente, levantar até a fim de fazer até mais do que você faz diariamente, Exato. né? Mas que nesse momento, respeitar, né, o que você está sentindo ali naquele momento, independente de qual emoção for, de qual sentimento for. Sim, né? E procurar até compreender, né? Fazer uma reflexão de assim, poxa, mas por que que eu acordei assim? Ou por que que de repente eu fiquei assim mais para Né? baixo, né? Sem E quando querer, você, né? é interessante que quando você respeita esses momentos, quando você sai dele, vai para o equilíbrio, você volta ainda melhor do que você estava antes de entrar na emoção ruim, por exemplo. Parece que te ajuda a acolher essa emoção, te dá um impulso também, né? Você Sim, consegue depois produzir até melhor do que você estava antes naquele momento, né? exatamente. É Te muito, ajuda para te dar esse impulso ali, né? sim, Você porque volta aí melhor do que você estava antes da emoção ruim. porque se você nega, né, aquela emoção desagradável, vamos dizer assim, né, quanto mais você nega, mais ela se fortalece, né? Então, se você acorda Exato. chateado, triste com alguma coisa, e aí você fala, não quero saber dessa emoção porque ela é muito ruim de ser sentida. Não quero sentir isso, né? Ela vai estar lá. Como assim, né? Eu não posso estar triste. Como assim? Eu não posso não querer passar minha maquiagem hoje? Não, vou passar sim. E aí atropelando as emoções, né? Sim, Fingindo que ela não tá ali. Depois ela vai voltar com mais força, né? ela fica como uma sombra em cima de você. Ela vai te perseguindo, te perseguindo. E Ótima definição. né? Ótima Quanto mais definição, você sombra. nega, né, essa, essa emoção, esse sentimento, mais ela vai se fortalecendo ali, né? Então, assim, é acolher, né? É acolher aquela emoção, falar, realmente eu não tô legal, né? Procurar identificar qual é a emoção, qual é o sentimento, tentar identificar por que que ele está ali presente, né? E aí, identificou a emoção, percebeu por que que ele está ali presente, qual foi a situação que desencadeou aquilo. Depois que você faz isso, né, Carol, você realmente, como você falou, você se sente melhor. E aí você até tem a vontade de ir Até melhor lá, do que você já estava. né? Você fica melhor, você vai se sentindo melhor, né? Né? E aí você percebe que parece que tem uma limpeza alimentar e você consegue produzir até mais do que você estava produzindo antes, né? Exatamente, né? Você fica mais. O teu espírito parece que teu nível de humor fica mais lá em Uhum. cima mesmo, né? E aí, então, eu tinha falado que a gente que tinha um terceiro tipo, né, de autoestima, que é a autoestima muito elevada, né? Você quer falar Muito elevada, né? você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, pode ser. O que também não é positivo ali, né? Essa autoestima. Ah, não. A gente vender aquela ideia de que a gente tem que estar com a autoestima sempre elevada, sempre alta, né? E não é bem assim, né? Porque quando a gente está nesse nível aí, essa autoestima muito alta, elevada, a gente pode trazer prejuízos ali, né? A gente acaba não percebendo as nossas imperfeições, né? Que a gente tem, claro, todo mundo tem. A gente não percebe, de repente, nossos erros, né? E Uhum, quando a gente não percebe isso, na verdade, a gente precisa perceber isso para poder sempre estar melhorando, né? Então, a estima muito elevada pode trazer pode ofuscar essas questões aí, né? Eu não vejo meus erros, as minhas falhas ali. Uma vez que eu não vejo, não consigo fazer melhor, né? Fazer diferente. uhum, E sim, também pode até impactar ali, né? Essa autoestima
elevada nesse sentido, impactar nas nossas relações, né? Com os outros ali, né? Porque eu não vou perceber muitas vezes o outro, né? Só eu vou estar em evidência ali, a minha autoestima alta, né? Muito alta, Eu né? quero só eu estar em evidência, É, muito alta, E eu não vou perceber os outros ali à minha volta, né? Estar em sim. relação é muito importante, né? Se perceber, né, os outros ali. E assim, acaba que a relação com as outras pessoas, quando a gente tem essa autoestima muito elevada, né? Por a gente não perceber o outro, é, a gente afasta, né, as pessoas de nós. Se nós temos uma É, autoestima muito elevada, as pessoas não vão querer saber de conviver com a gente, porque a gente vai ficar uma pessoa insuportável, né? Porque uhum, pensa, né, uma coisa assim, por exemplo, eu sou super boa em tal coisa, eu sou a melhor, eu não sei o quê, só se vangloriando, né? É, as pessoas vão achar a gente insuportável. É claro que, né, é aquilo. Não é também a gente falar, nossa, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, eu não sou capaz de nada. É o outro extremo, né? É a autoestima baixa. Porém, você também chegar aí, nossa, olha, numa escala de 0 a 10, eu sou 1000. Ninguém é melhor do que eu, sabe? Aí você é narcisista, você está sendo, né, egocêntrica, só egocêntrico, você, né? isso, Só você é boa, ninguém mais é, né? E como você colocou, né? A pessoa que é assim, ela simplesmente ela é incapaz de enxergar e de reconhecer, de admitir que ela tem uma falha, que ela tem uma imperfeição, né? E se alguém chega e fala para ela vai ficar muito brava, porque ela vai virar e falar: não, de jeito nenhum, imagina, eu faço isso? né? Jamais, né? Então, por isso que, né, essa É, autoestima muito elevada, ela é ruim para a própria pessoa, né? Como você apontou muito bem, como também para as nossas relações, né? Para a relação que a pessoa tem para com o outro, né? Ela acaba ficando isolada, acaba ficando sozinha mesmo, né? E aí, como que a gente consegue desenvolver, alimentar uma autoestima positiva? Porque ela também pode se transformar, né, Carol? Assim, às vezes a pessoa cresceu num ambiente desfavorável para ela ter uma autoestima positiva, portanto, ela tem uma e como a autoestima gente já falou no baixa, início, né? Porque ela cresceu num ambiente que não respeitava ela enquanto criança, que não permitia, né, que ela fizesse as coisas para ela aprender e para ela lidar com as frustrações também. Então, assim, ela cresceu num ambiente, por exemplo, desfavorável para ter autoestima positiva, né? Então, a autoestima dela é baixa. Mas essa autoestima, ao longo da vida, pode se transformar, né? Ela pode mudar, pode isso, ir para uma isso, autoestima positiva, né? E como que ela poderia porque desenvolver essa autoestima positiva, a pessoa? diante do que a gente falou, Fátima, só um adendo, a Uhum, gente pode perceber o quanto a autoestima é um importante indicador de saúde mental ali, né? Que ela sim, vai interferir diretamente ali nas nossas questões emocionais, físicas, né? Do indivíduo ali, sem dúvida. nas nossas questões mentais. Uhum, E pensando essa questão que você levantou agora, sim, a gente não pode se paralisar, eu tenho autoestima baixa e é isso, né? Não, é pensar que hoje nós somos protagonistas da nossa história, né? Nesse lugar de protagonismo, eu posso sim, né? É,
alimentar, construir, continuar construindo a nossa autoestima para uma autoestima mais positiva. Eu Uhum. costumo falar que, assim como a gente faz manutenção, sei lá, a gente vai diariamente no salão de beleza para manutenção do nosso cabelo, a gente faz manutenção da nossa unha, a gente precisa também fazer a manutenção da nossa autoestima também, né? Sim, Que é uma manutenção mesmo, é um cuidado diário, né? sim. Para com ela, né? Para com essa nossa autoestima. Né? Lembrando que autoestima é diferente da autoimagem, então, assim, esse cuidado diário com essa autoestima que vem de dentro, que é muito interno ali da gente, né? Sim, sim. Então, como fazer isso, né? Como fazer, como realizar essa manutenção, né, da nossa Uhum, autoestima? uhum. Além de simplesmente, né, a gente que é um dos pilares aí, simplesmente realizar o autocuidado, passar um batonzinho com um brinco, além disso, né, Sim. buscar, né, sempre estar buscando evidências positivas, né, sobre da gente, né, Uhum. características positivas, né, observar isso, Lembrar, né, Carla, qualidades das nossas positivas, qualidades, né? sempre, sempre atualizar isso, nossas qualidades, as características e qualidades positivas, as negativas também, né, Sim. é importante também de acolher, como a gente falou agora há pouco, procurar aprender coisas novas, né, realizar leitura de algo que você goste, Uhum. realizar ali, buscar atividades que você possa fazer que tragam novas evidências sobre você, né? Que você possa se descobrir ali, né? Descobrir novas evidências em relação a você, Uhum. buscando novas atividades aí. Então, além de cuidar além do autocuidado, né? Fazer terapia, Sim, né? Também sim. fazer alguma atividade aí que trabalhe o corpo, né? Uhum. Estudar também, né? Uhum. É porque, assim, né, até de ter ali, né, na rotina, né, do dia a dia, né, você ter ali aquele momento de você parar e falar, não, vou dedicar 10 minutinhos para mim, né? Porque Uhum. o que a gente observa muito, e nós também, né, fazemos, todos nós, ou a maioria de nós fazemos, é, correr o dia inteiro fazendo coisas para fazendo tudo e para todos, e a gente não lembra de nós, né? A gente não Ou lembra. só, ou só trabalhando ali, né? Focado, né? O meu 100% do meu dia é só o trabalho, Sim, né? sim. Então, assim, a gente não para falar para perceber os sinais que o nosso corpo manda para a gente. A gente não se dá conta. Uhum. Então, muitas vezes eu ouço também muito, você também deve ouvir muito, paciente falar assim, eu estava assim super cansada, mas eu fui fazer isso, aquilo, né? Fui no supermercado, fui lavar roupa, fui passar, fui não sei o quê. Estava super cansado, mas ainda tinha que fazer isso. Quer dizer, estava super cansada, mas não parou 10 minutos para sentar e descansar. Não respeitou essa questão. Esse, sabe, não escutou, porque eu falo muito de escutar o que o teu corpo está dizendo para você. Porque o corpo nosso, ele Uhum. fala muita coisa para nós, né? Mas a gente não ouve, Uhum. né? Então, é, desenvolver, né, essa autoestima positiva, alimentar, né, essa autoestima positiva, além de todas essas sugestões que você deu, né? É, é, eu diria que também é você pegar ali 10 minutinhos do seu dia. Ai, não tenho 10 minutinhos. Tem. Se você abrir mão de fazer tanta coisa pelo outro, né? Você vai ter esses 10 minutinhos para fazer por você, né? E descansar. E ouvir uma música, por exemplo, né? É, É, e uma ali leitura, né?
uma leitura, nem seja um parágrafo, por exemplo, né? Então, Uhum. além disso, é você, assim, eu vejo que uma coisa que eu ponho muito em prática, né? Quando eu tô meio para baixo, assim, com a autoestima baixa, que eu ponho, assim, que eu falo assim, pô, né? Que eu fico assim, às vezes vem, o que eu já conquistei? Eu não conquistei nada. Esse ano eu não conquistei nada, por exemplo, né? E aí é, eu paro e respiro e falo, não, mas espera um pouquinho. E tudo que eu já conquistei